Bem, hoje eu vou estar falando sobre os critérios de Deus na escolha dos obreiros para o serviço da igreja. E aqui em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então aqui está dizendo que o servo do Senhor, ele pode desejar os cargos de liderança, servir ao Senhor como um líder à frente da igreja, mas que esse desejo não os torna aptos para fazer a sua obra. É importante que a vida dessa pessoa esteja alinhada com os critérios que Deus estabeleceu. Ele deu aqui essas instruções a Paulo para que pudesse falar aqui a Timóteo, porque ele era um jovem pastor e precisava aprender sobre esses critérios de Deus. E esses critérios são para a igreja, a igreja universal, de um modo geral. Então, eu vou estar lendo aqui esses critérios de uma maneira resumida, mas que possamos assim entender que é importante que isso seja observado, seja ali aplicado na igreja. Porque muitas pessoas acham que, segundo aquilo que eu vejo, aquela pessoa, ela corresponde bem com esse ofício. Mas não. Existe uma regra e é importante que todos se submetam a essa regra. Então vamos lá. Começa dizendo que o obreiro precisa ser irrepreensível, Ele precisa se apresentar como um obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar. Ele precisa que a vida dele seja exposta. Exposta como assim? Que não tenha nada em oculto. Que as suas obras estejam na luz do Senhor. Tudo aquilo que ele faz seja exemplo diante das pessoas. Ele precisa ser correto em tudo. Depois aqui diz que ele precisa ter uma vida conjugal ajustada, porque essa vida conjugal ajustada é porque ele precisa ser um modelo. Um modelo diante dos irmãos. Precisa seguir ali o modelo bíblico. Precisa ser monogâmico, heterossexual e vitalício. Então é importante que o obreiro do Senhor, o presbítero ou o diácono, seja marido de uma mulher só. Tá? Então vamos continuar. Aqui fala que ele precisa ser vigilante, ele não pode ser apanhado de surpresa, ser achado em alguma falta na sua vida, tendo brechas. Ele precisa vigiar para não cair em tentação. Então, continua aqui dizendo que ele precisa ser sóbrio, ele precisa ter equilíbrio, moderação, domínio próprio, ele precisa ter o seu temperamento controlado. Ele não pode ser uma pessoa que apresenta ali um descontrole emocional diante das pessoas. Ele não pode ser uma pessoa que tem atitudes tolas. Ele precisa ter um controle. E é importante que ele seja saudável emocionalmente. Depois aqui diz que ele precisa ser honesto. A honestidade, ela consiste em integridade. Ele precisa ter ausência de mentiras na sua vida, de trapaças, de roubos. Ele precisa ser justo, praticar a justiça, viver a justiça. Depois fala aqui que ele precisa ter aptidão para o ensino. Então é importante que ele esteja ali disponível para ensinar as pessoas, além de também ter a vocação,
né? Ele precisa estar disponível, né? Disposto ali a ensinar. Fala também que ele precisa não ser dado ao vinho, né? E especificamente fala de abstinência mesmo, porque o alcoolismo nós sabemos que traz muitos prejuízos às pessoas, né? No comportamento. Ele é uma das causas desse desequilíbrio do ser, né? Então ele faz com que a pessoa haja com insensatez, né? Com agressividade, com descontrole. Então é importante que ele não seja levado a bebidas alcoólicas, né? Porque aqui não é só o vinho, é qualquer tipo de bebida alcoólica. Depois fala que ele não pode ser violento ou espancador. Aqui fala que esse líder, né, o bispo ou o diácono, o presbítero, ele precisa ser firme. Ele tem que ter um posicionamento firme nos valores, nas crenças, né, na fé. Mas ele não pode ser levado à agressividade, ele não pode ser mal educado. Ele não pode ser um homem nervoso, violento. Não. Depois diz que ele não pode ser contencioso. A palavra do Senhor diz em 2 Timóteo 2:24 que ao servo do Senhor não convém contender, mas ser manso. Então aqui ele não pode ser levado a brigas, a discussões, a bater boca com as pessoas, a armar situações de debates, de disputas. Ele não pode ser assim, né? Ele precisa ter controle nas suas palavras. Ele precisa ter esse domínio também na língua. Saber a hora de falar, saber a hora de se calar. Ele precisa ter esse controle. Ele não deve ficar fomentando assuntos que vão levar as pessoas a brigar, a ficar com ira. Ele não pode ser assim. Depois aqui diz, né, que ele não deve ser avarento. Porque a palavra do Senhor diz em Efésios 5:5 que o avarento é idólatra. É idólatra. Então, assim, a pessoa que é avarenta, ela mata, aplica golpes. Ela faz qualquer coisa por dinheiro. Então, assim, ela passa por cima de princípios, de valores, tudo por dinheiro. Então, ele não deve ser avarento, porque a palavra do Senhor diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, só nessa revelação dessa palavra você já consegue imaginar, né, tudo aquilo que o amor ao dinheiro pode fazer na vida do ser humano. Então aqui diz que ele precisa ser um bom governante da própria casa, ele tem que ter uma conduta exemplar, ele tem que ter os seus filhos sob sujeição. Né? Sua esposa deve honrá-lo, respeitá-lo, e ele deve amar a sua esposa. Porque se esse líder ele não sabe governar a sua casa, dificilmente ele vai conseguir governar a igreja do Senhor. Dificilmente. Então é importante que ele tenha ali a sua casa, né, em sujeição. Seus filhos devem respeitá-lo. E eu sei que isso é algo muito difícil, né? Porque nós estamos vivendo dias muito difíceis. Quando os filhos já atingem uma certa idade, e ali eles acabam escolhendo o caminho que eles vão seguir. Então, muitas vezes, esses filhos trazem vergonha, né, a esse líder, a essa família. E as pessoas tendem a julgar esse líder. Então, assim, é importante que o obreiro do Senhor
ele caminhe junto ali com seus filhos, né? Os seus filhos caminhar junto com ele. Fica melhor assim o entendimento, né? No serviço, estarem no serviço da obra de Deus, eles estarem ali cientes do ofício do pai. Eles devem apoiar, a esposa deve apoiar. Então isso é muito importante. Depois aqui diz que ele não pode ser neófito. Neófito significa novo na fé. Então existem coisas que só se aprende através da experiência. Porque imagina você coloca uma pessoa inexperiente para tomar decisões. Vai tomar decisões precipitadas. Não vai saber a palavra de Deus, como que a palavra de Deus nos dirige. Para ministrar a igreja do Senhor ali. A palavra, né, de perdão. Como vai ali ministrar questões que vivem uns com os outros. Ele não vai saber lidar. Ele vai se sentir pressionado e vai tomar as decisões ali precipitadamente, segundo aquilo que ele acha. Então não é bom. Depois fala que ele deve ter um bom testemunho para com os de fora. Então a palavra do Senhor fala que nós somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E todos os cristãos, eles são observados pelas pessoas, né? E principalmente o obreiro do Senhor. Principalmente. E ele é o mais julgado. Ele é a pessoa em que, se ele erra, então a vergonha para o evangelho é muito maior do que um outro irmão que apenas professa a fé. Então, o líder precisa ter um cuidado dobrado. Ele precisa ter uma boa reputação no bairro, na cidade, no meio da família, né? Então, essas orientações aqui, elas são orientações importantes. E é necessário que toda a igreja do Senhor possa estar atenta, né? Porque quando acontece aqui de não observar um desses itens aqui, né, nós vemos que isso acaba causando vergonha por causa da atitude, do resultado daqueles irmãos que foram escolhidos para esse tipo de função, e acaba diante do mundo, a igreja do Senhor sofrendo essas vergonhas, né? Então, assim, a palavra do Senhor diz, né, que não deve fazer a obra do Senhor relaxadamente, fraudulentamente. Precisa ter ali cuidado, porque é a igreja do Senhor, é a noiva de Cristo. A noiva que o Senhor, naquele grande dia, vai querer ver preparada, pronta, porque essas pessoas aqui são escolhidas para trazer, para ajudar ali no processo da santificação da igreja do Senhor, da noiva de Cristo. Então, esses homens, eles precisam estar cientes desse chamado, que não é motivo de orgulho, de vaidade, ser chamado para esse tipo de ofício. A pessoa deve se sentir, né, alegre, feliz, mas não com motivo de orgulho. Porque a quem muito é dado, muito também será cobrado. E esses líderes precisam entender que eles não estão ali para serem servidos, mas para servir a igreja do Senhor. Para que naquele grande dia possa apresentar a Deus o fruto, o trabalho das suas mãos,
vidas santificadas, transformadas, libertas pela palavra do Senhor, para que possa ali receber a recompensa, o galardão naquele grande dia. Amém?